Tentei 2 vezes fazer live, a internet aqui tá uma titica. Aliás, a internet, vocês não falam assim, pô, a internet do Engenhão é ruim, Gabriel. Não, não é ruim. Porque aqui não tem internet. O Engenhão não dá internet pra imprensa. Então não tem como dizer que é ruim, né? Mas tá tendo um show do Belo aqui do lado, enfim. Essa daqui é a análise box da vitória do Fluminense. 2, Vasco 0. Um domínio como poucas vezes eu vi, eu até citei lá no vídeo do GE, de que provavelmente foi o jogo mais fácil, o adversário mais fraco que o Fluminense pegou no Campeonato Carioca inteiro. Eu diria isso, que foi o adversário mais fraco que o Fluminense pegou no Campeonato Carioca inteiro até agora. Bem provável. Aí você vai falar, pô, o Volta Redonda é mais fraco que o Vasco? Muito provavelmente não. Muito provavelmente não. Tá adaptando tudo aqui, né? Vocês estão vendo. Acho que agora funciona aqui mais legalzinho. Muito provavelmente o Volta Redonda não é mais fraco do que o Vasco. Mas jogou bem pior do que. O Vasco jogou bem pior do que o Volta Redonda. E o Fluminense ganhou. E mereceu ganhar de muito mais do que de fato ganhou. Sou Gabriel Amaral, esse vídeo aqui é patrocinado pela 1xBet, o link tá aqui na descrição e vamos falar um pouco do jogo. Pode ser que o som esteja um pouquinho baixo, então eu vou falar aqui, mas aí vai acabar batendo aqui o microfone, né? Mas vamos lá. O Fluminense chegou pro jogo e com 5 minutos mostrou pra que veio. A gente já viu uma boa bola lançada na frente, com a tabelinha de áreas, de ganso de letra, de calcanhar, perdão, e Cano batendo rasteira no canto e Abel Germancano justificando a escalação que Abel Braga fez. É um titular, que vai ser titular na terça-feira. E até achei engraçado porque pra torcida do Vasco, que quando a gente... Deixa eu tirar esse escuro do Botafogo aqui, senão daqui a pouco até isso aqui cai. A torcida do Vasco, que chamou tanto Germancano de pipoqueiro, por várias vezes foram chamados e etc., na mesma semana ele faz 1-0 no Clássico e vira um jogo da Libertadores. Isso já deu a tônica do que seria a partida. O Fluminense teve depois seguidas chances ali no ataque ainda. Teve chance com o próprio Cano, teve chance com o Martinelli, teve chance seguida. O Fluminense seguiu pressionando, teve uma chance num ótimo lançamento de Wellington. Fez uma boa partida, veja só. Fez uma boa partida o Wellington. Uma chance boa ali também na enfiada de bola. Cano estava um pouco à frente, estava com o corpo mais inclinado. Sai o gol, né? Ele rola para John Arias fazer o gol. E o Fluminense num desempenho muito bom, individual e tático também. Técnico e tático. A gente viu um rendimento bem interessante do Fluminense nessa questão. E aí a gente pode partir para elogiar os jogadores, é o que a gente normalmente faz. Vai destacar individualmente, a partidaça de Arias, o primeiro tempo espetacular de Ganso. Então vou citar mais ele. Nonato. Você vai... Pô, Germancano mesmo, o cara que fez o gol, tinha dado uma assistência, acabou não saindo do gol, teve outra chance também. O próprio avançar de Pineda, o Fluminense forçou muito do lado esquerdo, e você vai citando individualmente, já citei aqui vários jogadores, né? Acho que, enfim. Mas a gente também tem que dar o braço a torcer e elogiar Abel Braga. Gabriel, por que o time reserva do Fluminense a gente viu hoje nesse primeiro tempo, que completa depois com uma sequência de 3, 4 chances seguidas, 2 de Nonato, por sinal, na verdade 3 de Nonato, né? Ele tem uma primeira chance, defesaça espetacular na jogada boa de Martinelli, uma defesaça do goleiro. Aí logo depois, uma outra chance numa ótima triangulação de Arias com o Ganso e uma batida bonita de Nonato. O goleiro fez mais cena do que defesa ser difícil mesmo, foi uma defesaça. Joga para escanteio, o Ganso bate o escanteio, Nonato no primeiro pau desvia e faz 2-0. Aí você vai falar, Gabriel, o que eu tô vendo? O que esse segundo time, nesse time reserva, empolga mais do que o time titular? São jeitos de jogar. O time reserva do Fluminense, o time com Ganso, o time até mesmo com John Arias, mas o time com Martinelli, o time com o próprio Pineda mesmo em relação a Cristiano, Germancano, é um time que ganha meio de campo, e a gente tem que destacar aqui negativamente o time do Vasco. Eu abri falando isso pra você também não entender que não é simplesmente bota esse time pra jogar contra o Milionários, não, o Milionários é mais forte do que esse Vasco, não é a mesma coisa. Mas eu até queria destacar esse ponto. A gente vê o time do Vasco jogando, vê o time do
do Fluminense jogando, a gente pode se empolgar, falar que esse time reserva. Não, são times diferentes. Esse time é um time muito mais forte nesse toque de bola, nessa defesa com a bola, nessa tentativa de repente, eu dar um toquinho aqui pra ele focar no meu rosto, né? Nessa tentativa de ficar mais com a bola, de rodar mais o passe. E isso a gente tem, são as características dos jogadores que estão em campo. E Abel sabe utilizar e sabe, com dois times diferentes, jogar de forma diferente. O time titular é um time muito mais de força física, de jogo aéreo, de jogo forte. Jogo aéreo no sentido de disputa de bola. É um time de drible com o Luiz Henrique. É um time, enfim, time de finalização, de jogar por uma, duas bolas, de jogo grande. O Fluminense tem várias faces nesse jogo, né? Nesse time, nesse elenco. E no segundo tempo, aí assim, eu vou reservar aqui 1 minuto para falar do segundo tempo, da grande jogada de Iago Felipe, né? Bolão de Mário Pineda, hoje eu tô fazendo sem as minhas anotações. Bolão de Pineda para Iago Felipe, deu dentro da área, meio que de trivela ali, de peito de pé, para o William Bigode, encheu a cara do goleiro do Vasco, de dentro da pequena área, defesaça do goleiro. E terminou 2-0, foi a única chance do segundo tempo, de um segundo tempo onde o Fluminense botou a bola debaixo do braço, segurou a vantagem. Fica uma única crítica a Abel Braga de não ter a necessidade de colocar todos os jogadores titulares que ele colocou. Você tinha ali no banco pelo menos 3 jogadores que talvez você vai discordar se eu falar que merecem, né? Mas que poderiam ter mais chances, que não vão ter tantas chances de enfrentar adversários assim, como é o caso de Natan, de Caio Paulista e de Gabriel Teixeira. 3 jogadores que poderiam ser mais aproveitados, ao invés de você correr um risco como o Luiz Henrique sentiu a perna ali num lance, correr um risco de perder um William Bigode, correr um risco de perder um André, sei lá, tô citando até um jogador mais de trás. Mas assim, de resto eles entraram, deu tudo certo e o Fluminense conseguiu vencer sem tomar susto nenhum. O Vasco até jogou um pouco melhor nos primeiros 10 minutos, mas parecia um time sub-20 jogando contra o profissional. O Fluminense tinha total certeza de que ia dominar o jogo a hora que precisasse fazer o gol, ia fazer. Tanto que quando forçou, teve essa chance de William Bigode, teve uma outra que Martinelli também fez uma boa jogada para chutar para dentro da área. Acabou que na hora que o Luiz Henrique ia chutar, ele foi travado. O Fluminense ganhou, mostrou superioridade ao Vasco, fecha essa temporada de clássicos, né, do Campeonato Carioca com 3 vitórias em 3 jogos. Confesso que eu tenho que pesquisar, eu não lembro o último ano que o Fluminense venceu os 3 clássicos do Carioca. E além de tudo, ainda dá para destacar que chega uma sequência que não fazia em jogos profissionais desde 1900... Perdão, em jogos gerais, 9 vitórias seguidas é desde 59. Mas lá tem amistoso, tem não sei o que. Em jogos, apenas jogos oficiais, né, jogo de campeonato, é desde a década de 40. O Gustavo Garcia, do GE, estava aqui do lado e mencionou esse dado para mim. É inevitável que a gente está vendo um Fluminense que se propõe a ser histórico. Eu torço muito para isso, que essa proposição a ser histórico continue e seja o Fluminense campeão da Libertadores. Óbvio que eu torço muito para isso. Mas são 9 vitórias em 10 jogos, é mais uma vez a defesa não levando gol, em que pese uma defesaça de Marcos Felipe numa falta de Nenê, pouquíssimo ameaçado, ou praticamente nada ameaçado. Numa boa partida o Fluminense vence por 2-0 e mostra diferença. É óbvio, vem um mata-mata aí, são 2 jogos, mais difícil de acontecer zebra, vem um mata-mata, pode acontecer, o Fluminense nem tá nessa final do Carioca. Uma circunstância de um jogo, uma expulsão, alguma coisa no início pode mudar a partida. Mas no cenário geral, os clássicos do Campeonato Carioca só mostraram uma coisa até agora: o desnível técnico entre o Fluminense, o Flamengo e o resto. O Fluminense hoje fez 2-0 com os reservas em cima do Vasco, em cima dos titulares do Vasco. A diferença é abissal. Há 2 anos atrás, a gente estava com os nossos titulares não tendo até mais dificuldades para ganhar os reservas do Vasco, em 2020. Vocês vão lembrar, o jogo da demissão de Abel, por sinal. Nesse ano, a gente com os reservas acabou e liquidou o jogo no primeiro tempo. Tem terça-feira, tem análise individual, tem a coletiva, tem isso tudo que eu vou fazer. Enfim, a internet que tá uma bosta, então eu vou fazer quando chegar em casa. Mas é fato, uma ótima partida do Fluminense, que eu acho que vale a pena a gente destacar, de que o time reserva, ele não tá necessariamente melhor. A gente ganhou metade desses jogos aí com o time titular. Mas é um jogo um jogo diferente. E a gente vai ter no Brasileirão vários tipos de jogos. Inclusive, esse tipo de jogo contra uma equipe mais fraca que a gente precisa liquidar rápido. É isso! Vencemos. Mostrei o Botafogo aqui e não caiu esse vídeo. E nem a câmera. Até a próxima. Valeu!